Porque Deus quer que você esteja sozinho. Olhe para a vida de Jesus. Sua vida foi uma vida de oração, portanto, sua vida e minha vida também devem ser uma vida de oração. Jesus passava a noite toda sozinho em oração. Às vezes, você também precisa estar sozinho em oração. Deus quer que você o busque sozinho. Jesus às vezes ia para o deserto para ficar sozinho. Ele se afastava da multidão de pessoas que o seguiam apenas para ficar sozinho com Deus. E você também precisa, às vezes, se afastar de seus amigos e familiares para que você e o Senhor possam ficar sozinhos, para que você possa se expor diante daquele que o criou. Então, como posso melhorar minha vida de oração? A oração é uma parte vital da vida de todo crente. Nenhum crente pode sobreviver sem se engajar em orações consistentes. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é nosso exemplo perfeito, começou e terminou seu ministério terreno no altar da oração. Agora mesmo, ele não parou de orar, ele vive eternamente para interceder por nós. Hebreus 7 versículo 22 a 25 diz: por isso, Jesus se tornou garantia de uma aliança superior. Além disso, foram muitos os sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar. Mas, porque ele vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Portanto, pode salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois está sempre vivo para interceder por eles. Se verdadeiramente seguirmos o exemplo que Cristo nos mostrou, não devemos menosprezar a necessidade de orar consistentemente de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que fazemos de valor é realizado por meio de Jesus, e tudo o que precisamos para a vida e piedade é provido por meio de Jesus. Quando oramos, nos voltamos para o Supremo Provedor e o Eterno Sustentador. Como, então, podemos viver como cristãos sem a oração? Não podemos. A oração é o alicerce da nossa alma, é o bater do coração de todo crente nascido de novo. Mas a realidade é que orar não é algo fácil. Muitas vezes nos encontramos adormecidos, assim como os discípulos no jardim com Jesus, seja fisicamente ou espiritualmente, quando deveríamos estar vigiando e orando. Tragicamente, adormecemos em vez disso. Para melhorar nossa vida de oração como cristãos, precisamos reconhecer a necessidade de orar. É o nosso desejo de orar que, eventualmente, nos levará a orar. Se desprezarmos a oração, nunca iremos orar. A grande notícia que tenho para você é que o Espírito Santo está sempre presente para nos ajudar a orar. Ele é, de fato, nosso auxílio sempre presente, e nós realmente precisamos da ajuda do Espírito Santo para orar. Ele nos ajuda quando não podemos, quando estamos fracos em qualquer área de nossas vidas, temos a garantia da ajuda de Deus. Então, como posso melhorar minha vida de oração? Simplificando, ceda ao Espírito Santo. O que significa ceder ao Espírito Santo? Significa se render ao Espírito de Deus, permitir que o Espírito Santo assuma total controle de sua vida e desejos, e dê origem a novos desejos piedosos, como o desejo de orar. A Romanos 8 horas e 26 minutos. Da mesma forma, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ceda ao Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, precisamos dele de mais maneiras do que podemos imaginar ou saber. Remova as coisas em sua vida que entristecem o Espírito de Deus. Tudo em sua vida que não se submete ao Espírito de Deus precisa ser removido. Além disso, você pode melhorar sua vida de oração sendo persistente. Não desista, ore e ore novamente. O princípio da oração é algo que foi esquecido em nossa geração de micro-ondas. Vivemos em uma era de resposta instantânea, gratificação instantânea, entrega instantânea, tanto que a persistência é deixada de lado. Olhe para Daniel, por 21 dias ele orou e orou e orou, e você também deve orar. Jesus ensinou sobre a persistência,
que é a regra de ouro da oração. Lucas 11 versículo 8, 9 diz: E eu digo a vocês, embora ele não se levante, dê a ele por ser seu amigo, por causa da sua persistência, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Portanto, eu lhes digo, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta para vocês. Isso significa que a falta de persistência pode ser um obstáculo para suas orações. Um filho de Deus não deve desistir de Deus, é preciso esperar e acreditar que Ele responderá suas orações, pois Ele é recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Há uma maravilhosa canção que diz: Deus é capaz de fazer exatamente o que Ele disse que faria, Ele cumprirá todas as promessas para você. Não desista de Deus, porque Ele não desistirá de você. Ele é capaz, Ele é capaz. Para melhorar sua vida de oração, é melhor você escolher um horário e local consistente. Avalie suas rotinas diárias e horários antes de decidir o momento em que estará sozinho com Deus, sem distrações. Alguns podem achar mais conveniente orar à meia-noite, enquanto outros preferem de manhã cedo ou tarde à noite antes de dormir. A verdade é que Deus nos responderá sempre que orarmos, mas é melhor honrarmos a Deus escolhendo um bom e consistente momento para a comunhão com Ele. Há poder e consistência nisso. Nossas orações não devem ser centradas em nós mesmos. O objetivo principal da oração não é tornar a vida mais fácil nem obter poderes mágicos, mas conhecer a Deus. É absolutamente sem sentido vivermos como cristãos sem o desejo ou objetivo de conhecer a Deus. Essa deve ser a motivação singular de todos nós que professamos o nome de Jesus Cristo. Nossa prioridade no lugar da oração deve ser Deus e não nós mesmos. A razão pela qual alguns crentes não estão realmente melhorando em sua vida de oração é que, embora sejam consistentes em orar, dão mais valor às suas necessidades e pedidos do que à verdadeira intenção de Deus para a oração. Deus deseja comunhão conosco, Ele nos criou para glorificar seu santo nome. A oração não deve ser apenas sobre você e suas necessidades. Muitos crentes acumulam suas orações com pedidos intermináveis e raramente oram apenas para ter intimidade com Deus. Quando você ora, não se concentre apenas em você, concentre-se em Deus, exalte-o, adore-o, agradeça-o, coloque o desejo de comunhão de Deus em primeiro lugar. Jesus disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então as outras coisas nos serão acrescentadas. A Mateus 6 versículo 33. Quando chegamos ao lugar da oração, devemos buscar a Deus primeiro e não nossos pedidos. Uma das melhores maneiras de crescer em sua vida de oração é envolver-se em orações de intercessão. A intercessão tem efeitos bilaterais, afeta tanto o intercessor quanto aquele por quem se intercede. A oração de intercessão é uma forma poderosa de colocar o coração de Deus em primeiro lugar e abrir-se para o mover do Espírito Santo em nossas vidas e nas vidas daqueles pelos quais oramos. Sendo intercedido por outros, não há em nenhum lugar da Bíblia onde sejamos encorajados a ser egoístas em nossas orações. Não ore apenas por si mesmo e por sua família, ore pela sua nação, ore pelos pecadores ao redor do mundo, ore pelos ministros do Evangelho e por aqueles que enfrentam dificuldades. Não fique preso a uma rotina, deixe o Espírito Santo conduzi-lo em suas orações, enquanto você obedece prontamente às suas inspirações. Falamos sobre ter um horário e local consistente para a oração, mas você deve ser flexível para o direcionamento do Espírito. Ele pode desejar que você ore antes do seu horário habitual ou em um lugar diferente. Você deve estar alinhado e flexível à sua liderança. Se sua oração não for auxiliada pelo Espírito Santo, você não alcançará nada. O Espírito Santo o ajudará a tornar a oração um estilo de vida.
Você não precisa necessariamente limitar as orações aos 10 minutos que passa de joelhos no seu aposento. Enquanto trabalha em seu escritório, o Espírito Santo pode inspirá-lo a orar, e isso pode ser feito em seu coração, sem que ninguém perceba. Se desejamos orar sem cessar, como Jesus ordenou, então a oração deve ser um estilo de vida para nós.